A história de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Parte 4. A natureza do Evangelho. Mateus 8 a 12. A cura de um homem com doença de pele. Mateus 8, 1 a 4. Depois de pregar seu sermão, Jesus desceu do monte. Muitas pessoas o acompanharam. Algum tempo depois, ele foi procurado por um homem que tinha uma grave doença de pele. Ele se aproximou, curvou-se diante de Jesus e fez logo um pedido. Mestre, sei que se quiseres, podes me curar. Jesus estendeu a mão para o homem, tocou no corpo dele e lhe disse, é claro que quero. Fique limpo agora. No mesmo instante, o homem ficou curado, sem doença alguma. No entanto, Jesus lhe pediu com muita clareza, por favor, não conte a ninguém o que aconteceu com você. Só quero que vá ao templo, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta exigida em Levítico 13 e 14. Dessa forma, ninguém contestará a sua cura. A cura de um funcionário do capitão de Cafarnaum. Mateus 8, 5 a 13. Decorrido algum tempo, Jesus entrou em Cafarnaum, onde morava. Um capitão do exército romano se aproximou em busca de ajuda. Mestre, um dos meus empregados está de cama na minha casa. Ele perdeu todos os seus movimentos. Está sofrendo demais. Jesus lhe garantiu, fique tranquilo, vou até lá curar o rapaz. O capitão retrucou, não, mestre, não é necessário. Não sou uma pessoa digna de te receber na minha casa. Basta que deis uma ordem e meu empregado ficará curado. Sei como são as coisas, entendo de hierarquia. Eu que dou ordens também recebo ordens. Se eu chamo um soldado que está sob o meu comando e o envio a um certo lugar, ele vai. Se chamo outro soldado para vir ao meu encontro, ele vem. Se peço a um auxiliar para fazer alguma coisa, ele faz na hora. Jesus ficou impressionado com essas palavras e disse a todos, garanto a vocês que não encontrei uma fé tão firme como a deste homem que não é um judeu. Saibam que no céu muitos que não são judeus estarão presentes e se confraternizarão com Abraão, Isaque e Jacó. Há muitos entre nós que, por terem ouvido primeiro sobre o amor do Deus eterno, consideram-se merecedores do céu. No entanto, muitos deles ficarão de fora por terem escolhido, na verdade, o caminho das trevas, que leva ao sofrimento e às lágrimas. Depois, Jesus se virou para o capitão e disse, agora você pode ir. Farei como você pediu, ó homem de fé. Naquele mesmo momento, o empregado do capitão foi curado. A cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 14 a 15. Ainda em Cafarnaum, Jesus foi à casa de Pedro, cuja sogra se encontrava doente. A mulher estava deitada, ardendo em febre. Jesus se aproximou da cama, pegou na mão dela e a febre baixou completamente. Ela se levantou e preparou uma refeição para Jesus e seus companheiros. As muitas curas. Mateus 8, 16 a 17. Sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, os moradores trouxeram os seus enfermos, alguns mentalmente perturbados por Satanás e outros fisicamente adoentados, para que ficassem curados. Bastava que Jesus falasse, para que todos ficassem curados. Assim se cumpriu a profecia de Isaías. Ele assumiu a nossa humanidade e sofreu como nós sofremos. Isaías 53, 4. Desculpas para não seguir Jesus. Mateus 8, 18 a 22. Como tinha muita gente à sua volta, Jesus decidiu tomar um barco para atravessar o mar da Galileia. Antes disso, porém, um teólogo que o acompanhava chegou mais perto e disse, Mestre, tomei uma decisão. Agora serei teu seguidor. Conta comigo. Jesus, porém, respondeu, esse compromisso não é para você. Você não sabe o que está dizendo. Veja as raposas do campo. Elas têm tocas para descansar. Olhe os pássaros. Eles têm ninhos para repousar. Quanto a mim, não tenho sequer uma casa para chamar de minha.
Depois outro homem que também acompanhava Jesus aproximou-se e pediu: Quero ser teu seguidor, mas no momento preciso ficar em casa e cumprir com meus deveres de filho até que meu pai venha a falecer. Jesus, porém, respondeu: Se você quer mesmo ser meu seguidor, deixe de dar desculpas esfarrapadas. Quando seu pai morrer, você o sepultará com toda a dignidade. Agora, venha. Milagre em alto mar. Mateus 8, 23 a 27. Na companhia de seus companheiros, Jesus entrou finalmente no barco para atravessarem o mar da Galileia. Durante o percurso, no entanto, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, com ondas gigantescas que ameaçavam a embarcação em que estavam. Enquanto tudo acontecia, Jesus estava dormindo. Seus companheiros foram acordá-lo. Mestre, salve-nos! Mestre, nós vamos morrer. Tendo acordado, Jesus perguntou: Por que estão com medo? Que fé pequena é essa que vocês têm? Em seguida, Jesus se levantou, mandou que os ventos e as ondas se acalmassem e tudo voltou a ficar tranquilo. Os companheiros de viagem ficaram admirados e comentaram uns com os outros: Nosso mestre nos confunde. Até o vento e as ondas lhe obedecem. A expulsão de um grupo de demônios. Mateus 8, 28 a 34. Do outro lado do mar da Galileia ficava Gadara, localizada numa região em que as leis judaicas não tinham validade. Assim que Jesus entrou na cidade, 2 endemoniados foram ao encontro dele. Os 2 moravam no cemitério da cidade e eram muito violentos. Eles atacavam a todos que se aproximassem. Quando viram Jesus, gritaram: O que você veio fazer aqui? Sabemos que você é poderoso. Você veio à nossa cidade para nos perturbar? Nesse momento, perto dali estava uma manada de porcos se alimentando. Os demônios que controlavam os 2 homens fizeram um insistente pedido a Jesus: Se você vai nos expulsar, mande-nos entrar nos porcos daquela manada. Jesus permitiu. Então os demônios saíram dos 2 homens e entraram nos porcos, que rolaram ribanceira abaixo, caindo no mar da Galileia, e morreram. Os tratadores dos porcos fugiram e, correndo para a cidade, contaram tudo o que tinha acontecido com os 2 endemoniados e com os animais. Todos os moradores vieram ao encontro de Jesus e pediram insistentemente para que fosse embora da cidade deles. A cura de um paraplégico. Mateus 9, 1 a 8. Depois disso, Jesus voltou também de barco para Cafarnaum, onde morava. Trouxeram então um paraplégico até o local onde Jesus estava. Seus amigos o carregaram numa maca. Jesus se admirou da fé que aqueles amigos tinham, então disse ao paraplégico: Coragem, amigo, eu perdoo os seus pecados. Os teólogos comentaram indignados: Isso é blasfêmia, blasfêmia completa. Jesus sabia o que esses teólogos pensavam, por isso disse: Por que estão me condenando? Não tenho o direito de dizer a este homem que perdoa os pecados dele? Não posso dizer a ele para se levantar e andar? Sei que é difícil para vocês entenderem, mas eu fiz isto para que saibam que fui autorizado pelo Deus Eterno para perdoar pecados e curar enfermidades. Em seguida dirigiu-se ao paraplégico. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi embora. Deslumbradas e extasiadas diante do poder que o Deus Eterno dera a Jesus, as pessoas cantavam glórias a Deus. A adesão de Mateus. Mateus 9, 9. Ainda em Cafarnaum, Jesus passou em frente à coletoria de impostos e viu Mateus, um judeu também conhecido como Levi e que ali trabalhava. Jesus lhe disse: Mateus, siga-me. Mateus se levantou e se tornou seu seguidor. O jantar especial na casa de Mateus. Mateus 9, 10 a 13.
Algum tempo depois, Mateus promoveu um jantar especial em sua casa e convidou Jesus e seus companheiros. O anfitrião convidou também outros amigos. Entre eles, uns eram coletores de impostos e outros eram também considerados pecadores por não seguirem as regras dos fariseus na hora da alimentação. Sabendo disso, os fariseus procuraram os companheiros de Jesus. Por que o mestre de vocês come com os coletores de impostos e tantos outros pecadores que não seguem os nossos costumes? Ouvindo isso, o próprio Jesus respondeu: Quem acha que tem saúde não procura um médico, só faz isso quem reconhece que está doente. Do mesmo modo, meu convite é ao arrependimento e só o aceita quem reconhece que é pecador. A dúvida dos seguidores de João Batista. Mateus 9, 14 a 17. Posteriormente, alguns seguidores de João Batista se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, por que nós jejuamos várias vezes por ano, como fazem os fariseus, mas os teus seguidores não são ensinados a jejuar? Jesus respondeu: Vocês acham que um noivo convida seus amigos para jejuar na festa do seu casamento? Claro que não. Eles só jejuarão de tristeza quando o amigo morrer. Cada coisa tem o seu tempo. Jesus disse ainda: O que acontece quando uma roupa fica rasgada? Ninguém estraga uma roupa nova para consertar a velha. E para finalizar, deu mais um exemplo. No encontro social em casa, na hora de servir o café aos convidados, ninguém passa um café fresco e o mistura com o velho. As curas de duas mulheres. Mateus 9, 18 a 26. No meio da conversa, um dos dirigentes da sinagoga da cidade se aproximou de Jesus, curvou-se diante dele e fez um pedido. Mestre, minha filha acabou de morrer, mas tenho certeza que se fores à minha casa e a abençoares, ela voltará a viver. Jesus partiu rumo à casa do dirigente, acompanhado por seus companheiros. Enquanto seguiam, surgiu de repente uma mulher. Ela vinha sofrendo há 12 anos com uma hemorragia que não parava. A mulher se aproximou de Jesus sem que ele percebesse e tocou na roupa dele pelas costas. A mulher acreditava que se tocasse na roupa de Jesus, ficaria curada. Jesus a viu, voltou-se para ela e disse: Minha querida, você fez muito bem. Mostrou que tem fé e a sua fé salvou você. E instantaneamente a mulher ficou curada. Pouco tempo depois, Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga. O velório já tinha começado, com músicas fúnebres sendo tocadas e cantadas. As pessoas entravam e saíam agitadas da casa. Jesus gritou: Saiam todos, a menina não está morta, está apenas dormindo. Todo mundo riu. Quando a casa foi esvaziada, Jesus entrou, pegou na mão da menina e ela se levantou. A notícia correu por toda a região. A cura de 2 cegos. Mateus 9, 27 a 31. Quando Jesus saiu da casa do dirigente da sinagoga, 2 cegos o acompanharam. Eles gritavam: Tem compaixão de nós, sabemos que tu és o Cristo enviado por Deus. Quando Jesus chegou à casa em que morava, em Cafarnaum, os 2 se aproximaram ainda mais. Jesus então perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Eles responderam: Sim, nós cremos. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Que aconteça agora o que vocês querem e creem. De imediato eles passaram a enxergar. Jesus, porém, fez um pedido bem claro aos 2. Ninguém pode saber que eu curei vocês. Mantenham o que aconteceu aqui em sigilo. Eles, porém, não se calaram. Saíram dali e por onde passavam iam contando o que Jesus fizera por eles. A cura de um mudo. Mateus 9, 32 a 34. Logo depois da cura dos 2 cegos, trouxeram a Jesus um homem que era mudo. Jesus o curou. Vendo o homem agora falando, as pessoas comentavam, cheias de admiração:
Em toda a cidade de Israel isso nunca aconteceu. Os fariseus não admitiam que Jesus tivesse semelhante poder e procuravam espalhar o seguinte boato: é verdade que Jesus cura, mas ele faz esses milagres com o poder que o diabo-chefe lhe deu. Compaixão. Mateus 9, 35 a 38. Jesus viajava por todas as cidades, grandes e pequenas. Ele ensinava nas sinagogas. Em todos os lugares, Jesus pregava o evangelho da graça de Deus e curava todo tipo de doença, física e mental. Jesus olhava para as pessoas e sentia grande compaixão por elas, porque via as suas aflições e notava que estavam perdidas, sem que ninguém as orientasse. Por isso Jesus disse aos seus companheiros: é imenso trabalho a ser feito, mas são poucos os que se dedicam à pregação da mensagem. Orem ao Deus eterno para que mande mais trabalhadores, para que o Evangelho seja anunciado a muitas outras pessoas. Os 12 apóstolos de Jesus. Mateus 10, 1 a 4. Assim que completou a formação da sua equipe de companheiros mais próximos, chamados de apóstolos, enviados em grego, Jesus lhes deu poder para expulsar demônios e curar todo tipo de doenças, tanto físicas quanto mentais. Segue a lista desses 12 apóstolos de 2 em 2. Simão, conhecido também como Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o coletor de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Instruções sobre a missão. Mateus 10, 5a. Quando enviou os seus 12 apóstolos para pregar o evangelho da graça de Deus, Jesus lhes passou as instruções que se seguem. O lugar da missão. Mateus 10, 5b. Por ora não preguem fora dos limites de Israel, nem percorram as cidades samaritanas. A prioridade neste momento é para os judeus. A abrangência da missão. Mateus 10, 7 a 8. Preguem que o evangelho da graça de Deus está chegando. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, cuidem dos rejeitados, expulsem demônios. Façam tudo isso de graça, porque vocês receberam de graça o evangelho. A simplicidade da missão. Mateus 10, 9 a 10. Vivam com toda a simplicidade, não levem dinheiro, não comprem malas, nem roupas, nem sapatos, nem cajados, saiam como estão, comam o que derem a vocês no caminho. A oposição a ser esperada. Mateus 10, 11 a 16. Chegando perto de uma cidade, peçam permissão para ficar. Se forem bem recebidos, permaneçam ali. Ao chegarem perto de uma casa, saúdem a todos. Se receberem vocês bem, desejem a paz para eles. Se não os receberem, sigam em frente. Quando uma cidade ou uma casa não quiser receber vocês para ouvir as suas palavras, saiam dali sem fazer alvoroço e sem nada dizer. Vocês fizeram a sua parte. Por terem recusado o evangelho da graça de Deus, eles arcarão no julgamento final com uma consequência maior que as cidades de Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Saibam que eu os envio como se fossem ovelhas no meio de lobos. Por isso sejam espertos como as serpentes e simples como as pombas. A proteção garantida. Mateus 10, 17 a 21. Fiquem atentos diante do que os poderosos podem fazer com vocês. Vocês serão denunciados às autoridades religiosas que os condenarão e açoitarão. Vocês serão conduzidos também às autoridades seculares, que terão oportunidade de conhecer o Evangelho. Quando forem julgados, não se preocupem com o modo como se defenderão, porque na hora certa vocês saberão o que dizer. Na verdade, não são vocês que falarão, será o próprio Espírito Santo que falará por intermédio de vocês. Saibam ainda que vocês sofrerão perseguições em casa. Pode ser que um de seus irmãos os denuncie.
Pode ser que o seu pai os denuncie. Pode ser que os seus filhos se oponham e matem vocês. O sofrimento na missão. Mateus 10, 22 a 25. Em todos os lugares vocês serão odiados por serem meus seguidores. Fiquem firmes, demonstrando amor até o fim, porque vocês verão a salvação alcançando os que creem. Se perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Sempre haverá uma cidade em que poderão pregar o evangelho da graça de Deus. Quando as pessoas souberem do sofrimento pelo qual vou passar, entenderão pelo que também vocês passarão. Vocês não sofrerão nem mais nem menos do que eu. Se eles me chamam de chefe dos demônios, imaginem como chamarão vocês. A universalidade do Evangelho. Mateus 10, 26 a 28. Não tenham medo. O Evangelho não é para o conhecimento apenas de alguns poucos. Ele é para ser proclamado a todos. Ensinem tudo o que aprenderam comigo para que todos ouçam. Proclamem bem claramente o que ouviram dos meus lábios. Preguem sem medo. Não temam os perseguidores. Eles até podem tirar a vida terrena de vocês, mas não podem fazer nada em relação à vida eterna. Levem a sério o que o Deus eterno diz, pois o controle do universo está nas mãos dele. O valor do ser humano. Mateus 10, 29 a 31. Lembrem-se que os pardais, oferecidos nos cultos celebrados no templo, custam muito pouco mesmo. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o Pai Celeste permita. Quanto a vocês, até os fios de cabelo das suas cabeças estão contados. Não tenham medo, afinal, vocês não valem menos que os pardais. A recompensa. Mateus 10, 32 a 33. Mesmo que sejam perseguidos, continuem a se identificar como sendo meus seguidores, sem temer represálias. Seus nomes estarão na lista dos salvos. De igual modo, saibam que aqueles que tiverem escolhido ficar longe de mim não entrarão no céu. A radicalidade do Evangelho. Mateus 10, 34 a 37. O Evangelho é para ser recebido por intermédio de uma decisão pessoal e radical. Por causa disso, alguns o aceitarão e outros o rejeitarão. Essa divisão poderá acontecer até mesmo dentro de casa. Estejam preparados, porque seus familiares se dividirão. Uns aceitarão e outros rejeitarão o Evangelho. Filhos e pais, filhas e mães, noras e sogras poderão fazer escolhas diferentes, ficando uns do meu lado e outros contra mim. Portanto, poderá haver divisão no interior das suas famílias. Logo, quem quiser viver segundo os princípios do Evangelho precisa, em primeiro lugar, me amar. Assim, estejam prontos para lidar com familiares que exigem que vocês se afastem de mim. Nesse caso, eles estão errados e mostram que me rejeitam. A fé é uma decisão pessoal, na qual nem a família pode interferir. Não permitam que compromissos absurdos afastem vocês de mim. A renúncia necessária. Mateus 10, 38 a 39. Quem quiser me seguir não pode pensar apenas em si mesmo. Quem faz tudo para preservar seus próprios interesses ainda não entendeu o que é o Evangelho. Quem se dispõe a sacrificar a própria vida terrena por causa do Evangelho tem a vida eterna desde agora. A hospitalidade. Mateus 10, 40 a 42. Lembrem-se que aqueles que recebem vocês em suas casas estão recebendo a mim. Aqueles que me recebem estão recebendo Deus eterno que me enviou ao mundo. Vocês são enviados como pregadores. Aqueles que aceitarem a mensagem que vocês anunciam serão abençoados, como vocês são. Procurem fazer a vontade do Deus eterno. Assim, aqueles que procuram viver do mesmo modo serão abençoados, como vocês são. Diante dos grandes do mundo, vocês são pequenos, mas são meus enviados e este detalhe é o que realmente importa.
Por isso, aqueles que lhes derem para beber o que vocês precisam, nem que seja apenas um simples copo d'água, serão muito abençoados. Teoria e prática. Mateus 11, 1. Depois de instruir os apóstolos para a missão a que estavam sendo enviados, Jesus viajou pelas cidades da Galileia para ensinar e pregar. A dúvida de João Batista. Mateus 11, 2 a 6. As ações de Jesus na região chegaram ao conhecimento de João Batista, que estava na prisão em Maqueiro, no lado leste do Rio Jordão, na Judéia. Preso, João Batista pediu a 2 de seus auxiliares que procurassem Jesus e fizessem a seguinte pergunta: Você é aquele por quem esperávamos ou ainda devemos continuar esperando? Jesus então respondeu: Voltem a João Batista e descrevam o que estão ouvindo e vendo aqui. Como o profeta anunciara em Isaías 35, 5 a 6 e 61, 1 a 2, os cegos enxergam, as pessoas com deficiência voltam a andar, os considerados impuros são cuidados, os surdos escutam, os mortos voltam a viver e o evangelho está sendo proclamado aos pobres. Digam também a ele para permanecer firme, sem duvidar de mim. Elogio a João Batista. Mateus 11, 7 a 15. Quando os enviados de João Batista se retiraram, Jesus começou a falar bem dele para que todos ouvissem. Quando vocês foram ao deserto, na Judéia, à procura de João Batista, o que esperavam encontrar? Uma pessoa inconstante, guiada pela opinião das pessoas? Nada disso. Pensaram que iam encontrar um pregador bem vestido? Impossível. Homens bem vestidos moram em mansões. Digam, o que buscavam? Um profeta? Se foram procurar um profeta, encontraram. Na verdade, encontraram um profeta muito bem-sucedido. Sobre a missão de João Batista como precursor do Cristo, o Deus Eterno assim se expressou: Eis que envio à sua frente o meu mensageiro. Ele vai preparar o caminho pelo qual você passará. Malaquias 3:1. Saibam, então, que entre os seres humanos nenhum foi maior que João Batista. Jesus completou: Esperem, porque o evangelho da graça de Deus está apenas começando. Desde que João Batista começou a pregar, o evangelho vem sendo alvo da violência cometida pelos poderosos, mas a proclamação continua. João Batista encerrou o velho tempo e anunciou o novo. Em Malaquias 3:1 está escrito que antes do Cristo chegar, alguém como Elias viria para o anunciar. Pois bem, saibam que João Batista foi como Elias. Creiam nisso. O exemplo das crianças. Mateus 11, 16 a 19. Jesus acrescentou: Não sejam como meninos inconstantes que, enquanto seus pais fazem compras no mercado, brincam, provocando-se uns aos outros. Tocamos músicas alegres e vocês não dançaram. Cantamos músicas tristes e vocês não choraram. Foi assim que vocês nos receberam. Como as crianças das músicas tristes, João Batista não participava de festas e vocês disseram que estava endemoniado. Como as crianças das canções alegres, eu festejo e vocês gritam: Pare com isso, comilão! Pare com isso, beberrão! Fora com esse amigo de coletores de impostos e de gente indigna! O fato é que vocês se recusam a se arrepender dos seus pecados. Lamentos por algumas cidades. Mateus 11, 20 a 24. Ditas essas palavras, Jesus passou a denunciar as atitudes dos moradores de algumas cidades próximas de Cafarnaum. Ele tinha pregado a mensagem do Evangelho da graça de Deus nessas cidades sem que houvesse arrependimento. Lamento por vocês, habitantes de Corazim e de Betsaida. Sem dúvida alguma, se tivessem ocorrido nas cidades estrangeiras de Tiro e Sidom os milagres que vocês presenciaram, os moradores dessas localidades se arrependeriam tão profundamente que todos notariam. Por isso, no dia do julgamento final, haverá mais rigor para vocês do que para eles. Jesus continuou: Lamento por vocês, habitantes de Cafarnaum. Não pensem que o céu esteja garantido para vocês. O que vocês merecem é o inferno.
Se em Sodoma, destruída por sua devassidão, tivessem acontecido os milagres que vocês viram, aquela cidade não teria desaparecido. Por isso, no dia do julgamento final, haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma. Gratidão. Mateus 11, 25 a 26. Foi nessa época que Jesus fez a seguinte oração pensando nos seus seguidores. Eu te agradeço, ó Pai, dono do céu e da terra. Eu te agradeço por mostrares como ages. Tu não te revelaste às pessoas cheias de sabedoria humana, mas às pessoas simples como essas que enviei. Ó Deus eterno, que alegria tu me dás! A perfeita sintonia com o Pai eterno. Mateus 11, 27. Em seguida, Jesus, voltando-se para seus seguidores, destacou: Quero que saibam que eu e o Pai eterno agimos em completa sintonia. Ele me conhece de modo perfeito e de modo perfeito eu o conheço. E agora eu lhes dou o privilégio de também conhecerem o Pai eterno. O descanso oferecido. Mateus 11, 28 a 30. Depois, olhando para todos que o ouviam, Jesus fez um convite. Sei que vocês estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim e eu lhes darei alívio. Venham viver no compasso do Evangelho. Aprendam a viver do jeito que eu ensino. Eu lhes dedicarei meu coração, cheio de compaixão e simplicidade. Só no Evangelho há descanso verdadeiro. Eu cuidarei de vocês com ternura. O Evangelho não é pesado, mas leve. Trabalho no sábado, Mateus 12, 1 a 8. Em Israel, a legislação religiosa dos judeus proibia qualquer tipo de trabalho no sábado. Num desses sábados em que Jesus passava por uma fazenda de cevada com seus apóstolos, eles ficaram com fome e, por causa disso, começaram a colher e a comer espigas com as mãos. Os fariseus os questionaram: Ei, essa prática não é permitida no sábado. Por que vocês estão infringindo a nossa legislação? Jesus defendeu seus apóstolos. Vocês realmente conhecem as Escrituras? Não. Se realmente conhecessem, saberiam o que o rei Davi fez num dia em que estava com fome. Ele entrou na cabana sagrada, pegou, comeu e repartiu com seus companheiros os pães consagrados, que só os sacerdotes podiam comer. Não foi assim? Jesus continuou: Vocês já não leram em Números 28, 9, que os sacerdotes devem entrar no templo e dirigir os cultos, trabalhando no sábado, sem que isso seja considerado pecado? Eu digo então que eu sou maior que o templo. Meus companheiros não cometeram nenhum erro, mas vocês o julgaram mal, porque não entenderam que o Deus eterno quer compaixão e não apenas ofertas entregues no culto, como sabemos lendo Oséias 6:6. Por fim, Jesus disse: Eu sou maior que o sábado. A cura de um homem com a mão atrofiada. Mateus 12, 9 a 14. Jesus saiu dali e foi direto para uma sinagoga onde estava sentado um homem cuja mão era atrofiada. Os fariseus também estavam presentes e novamente provocaram Jesus. Mestre, diga-nos uma coisa. Uma pessoa pode ser curada no sábado? Jesus respondeu: Respondam-me primeiro. Se vocês tiverem um animalzinho e ele cair num buraco num sábado, o que farão? Vão abandoná-lo ou vão socorrê-lo? É claro que vão tirá-lo de lá. Uma pessoa não vale menos que um animalzinho. Logo, devemos fazer o bem também no sábado. Em seguida, Jesus se voltou para o homem e disse: Estenda a sua mão. O homem esticou a mão para a direção de Jesus e ela ficou completamente boa, igual a outra. Furiosos, os fariseus saíram da sinagoga e passaram a planejar um modo de matar Jesus. A missão profetizada há muito tempo. Mateus 12, 15 a 21. Jesus soube disso e se afastou. Muitos o seguiram. Os enfermos curou e uma coisa lhes pediu: que não dissessem quem os curara. Tudo o que fez estava de acordo com uma profecia feita por Isaías no século 8 antes da era cristã. Apresento o meu ungido a quem fortaleço. Eu escolhi e ele me dá muita alegria.
O meu Espírito Santo está com ele para proclamar ao mundo o que é certo. Ele não dará espetáculo para ser notado, nem chamará atenção para si mesmo. Ele não vencerá por meio da violência, nem levantará a mão contra os fracos. Pelo contrário, oferecerá salvação. Ele não desanimará da sua missão, porque nunca será derrotado. A esperança será a todos proclamada. Isaías 42, 1-4. A cura de um homem cego e mudo. Mateus 12, 22-37. Certo dia levaram a Jesus alguém que ficara cego e mudo pelo poder de Satanás. Tendo sido curado por Jesus, o homem passou a ver e a falar. Todos ficaram admirados. Um dos que viram o milagre comentou: será que esse mestre não é o Cristo que esperávamos? Rapidamente os fariseus o contestaram: de jeito nenhum, Jesus não é o Cristo. Quando expulsa demônios, ele recebe o poder de Beelzebu, o chefe dos demônios de Satanás. Jesus respondeu a essa ofensa com uma comparação. Um governo, para persistir, precisa ficar unido. Se ele se dividir, ruirá como as peças de um dominó. Se Satanás expulsa Satanás pelo poder de Satanás, seu governo não permanecerá. Se eu expulso os demônios pelo poder de Satanás, os exorcistas de vocês os expulsam pelo poder de quem? Perguntem a Satanás e ele mesmo os condenará. Agora, quanto a mim, eu expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo. Sabem por quê? É porque o Evangelho da graça de Deus é mesmo poderoso. Jesus fez então a seguinte declaração: eu vim para derrotar Satanás, por isso faço o que faço. Eu o domino, entro na casa que ele invadiu e resgato tudo o que ele saqueou. Entenderam agora? O meu poder não vem de Satanás. Pelo contrário, eu o derroto, porque sou mais poderoso do que ele. De que lado vocês estão? Do meu lado ou de Satanás? Escolham. Depois continuou: prestem atenção ao que vocês estão dizendo contra mim. Tudo o que eu faço é pelo poder do Espírito Santo. Assim, quando estão contra mim, vocês estão contra o Espírito Santo. Não estou pensando em mim. Estou preocupado com vocês. Quem resiste ao poder do Espírito Santo nunca crerá e logo não será perdoado dos seus pecados. Essa é a decisão que define se vocês irão ou não para o céu. Jesus prosseguiu: vocês são como as árvores. Cuidem para que a sua árvore seja boa e seus frutos sejam bons. Se deixarem o bicho crescer na árvore, seus frutos serão ruins. Vocês, fariseus, são cobras venenosas, embora achem que podem falar coisas boas sendo maus. Na verdade, a boca fala o que está no coração. Uma pessoa boa tira o que é bom do seu coração, assim como uma pessoa má só espalha maldade. Não se esqueçam que no dia do julgamento final, todas as pessoas terão de pagar um alto preço pelas palavras malditas que proferiram, porque elas revelam o que creem. Tomem uma decisão. Se crerem em mim, serão completamente perdoados. O milagre que não foi feito. Mateus 12, 38-45. Certo dia, alguns fariseus e uns teólogos foram ao encontro de Jesus e disseram: Mestre, queremos ver algum milagre seu. Pode fazê-lo? Jesus respondeu: Nada vou mostrar a vocês. Na verdade, vocês não querem crer. Prefiro lembrar a vocês o milagre do profeta Jonas, que há 8 séculos passou 3 dias completos no ventre de um grande peixe. Do mesmo modo, passarei 3 dias no ventre da terra. No dia do julgamento final, os ninivitas testemunharão contra vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, mas vocês não se arrependeram ouvindo as minhas palavras. E eu sou maior que Jonas. Lembram-se da rainha de Sabá, onde depois se estabeleceria o Iêmen? Ela veio de longe para conhecer de perto a sabedoria de Salomão. A rainha ficou encantada com o que viu. E vocês? Saibam que eu sou maior que Salomão. Jesus continuou: o problema é que vocês receberam excelentes ensinos
desde o passado, os quais sempre seguiram apenas com seus lábios, mas não com seus corações. Eu cheguei anunciando o Evangelho da graça de Deus, mas vocês continuam apegados aos ensinos antigos, sem arrependimento e sem fé. A situação de vocês hoje, ao recusarem o Evangelho, é pior do que aqueles que viveram no passado, antes do Evangelho ser anunciado. Os familiares de Jesus. Mateus 12, 46 a 50. Num dia em que Jesus ensinava, sua mãe Maria e seus irmãos procuraram por ele. Tendo chegado, ficaram do lado de fora. Alguém interrompeu Jesus com a seguinte informação: Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu ao portador do recado: Eu vou dizer quem é neste momento minha mãe e quem são os meus irmãos. Em seguida apontou para seus seguidores ali presentes e disse: Minha família espiritual é formada por quem faz o que meu Pai Celeste pede. Quem age assim é meu irmão, minha irmã, minha mãe.